Ele fala o seguinte: Santos chegou passado quase 3 meses. Há um processo de crescimento do Hugo nesse tempo. Se Santos tivesse chegado antes, ou seja, pego a pré-temporada do Flamengo desde o início, que é o que ele queria, né? Um novo goleiro desde o início, poderia ter sido diferente. Vamos manter a mesma ideia, ou seja, dar oportunidades a Hugo. Hoje, na partida contra o Palmeiras, ele foi extraordinário, foram as palavras do técnico Paulo Souza, que eu concordo, achei muito boa a partida do Hugo contra o Palmeiras e também gostei da partida do Hugo contra o São Paulo também. E aí ele vem nessa crescente. A questão é... Eu sou contra, tá? Eu sou contra porque eu acho que banha um pouco em incoerência. Eu acho. Tá? Mas eu estou aqui para ouvir um contraponto. Primeiro que esse negócio que o seu Matusalém disse aí, eu discordo completamente, tá? Isso não dá certo na Europa. Na Europa, no Barcelona, deu uma merda do caralho. O Barcelona tinha um goleiro chamado Bravo, hoje no Real Betis, titular da seleção chilena, e tinha um Der Stegen, que era um goleiro que veio contratado do futebol alemão e estava pedindo passagem. O Barcelona teve a grande ideia, não sei qual foi o treinador, não sei se foi o Luiz Henrique, eu acho que foi o Luiz Henrique. Teve a grande ideia de botar o Der Stegen nas Copas. Liga dos Campeões, Parará, Pão Doce, e o Bravo no Campeonato Espanhol. Isso gerou um grande incômodo por parte do Der Stegen, porque a tendência é o Der Stegen jogar menos, né? Até porque a Copa você pode ser eliminado, né? Então tinha tipo PSG. Tipo PSG. Mas no pior das hipóteses você ainda joga menos do que um campeonato inteiro, tá? E também gerou um incômodo por parte do Bravo. O Bravo, no currículo do Bravo, o Bravo não é campeão da Liga dos Campeões. Daquela Liga dos Campeões que tinha Neymar, ganharam na final Juventus por 3-1. O Bravo não é campeão da Liga dos Campeões, na teoria. Porque ele não entrou em nenhum jogo. Entendeu? É um negócio, ver um pouco a escrotice, mas é isso. Eu, particularmente, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que pautar em cima de merecimento e quem é melhor. Por que a posição de goleiro tem que ser diferente das outras demais posições? Né? E aí eu vou de novo para essa questão do pedido do Paulo Souza. O Paulo Souza chega já pede um goleiro. Existiam 3 pedidos do Paulo Souza. 2 foram atendidos. Eu preciso de um ala esquerdo. A gente entendeu por que ele precisa de um ala esquerdo. Os 2 laterais que o Flamengo tinha não tinham profundidade. René e Felipe Luiz. E os outros jogadores que poderiam ter profundidade naquela função eram destros, né? São destros, na verdade, que é o Bruno Henrique e o Lázaro. O único que é canhoto não consegue fazer essa função de linha de fundo, que era o Everton Ribeiro que ele tentou. Então, ou seja, ele não tem um jogador, ele precisa desse jogador de profundidade pelo lado esquerdo. Beleza. Ele precisa do volante box to box, né? Porque isso é de suma importância dentro do esquema do Paulo Souza. Eu já entendi isso. Isso é uma lei ali para a evolução do time ter esse box-to-box. Se vai ser o João Gomes, eu não sei. Eu ainda acho que o João Gomes não é o jogador que chega, que tem a qualidade, ainda tem, não sei, a qualidade ele chega pouco, né? Do ataque. Eu acho que ele ainda não. Eu acho que ele tem a mais aguçada a parte defensiva. Enfim. E aí o outro pedido dele era o goleiro. O goleiro. E o goleiro parece que era o pedido mais ferrenho dele. Eu preciso de um goleiro. Acho que quando ele chegou, ele se assustou com as condições físicas do Diego Alves, né? E por que a gente fala muito do goleiro? E por quê? Tinha aquela questão do seguinte: hoje o goleiro ele é um desafogo para as equipes na saída de bola, nessa troca de passe. Hoje o Flamengo fica naquela troca de passe entre os três jogadores, e às vezes aperta e o cara não quer. Eu já vi o Fabrício Bruno perder algumas bolas porque ele evitou tocar para o Hugo Souza. Isso não pode. Isso afeta o esquema. Talvez não o esquema como um todo, o esquema quando a gente analisa a parte ofensiva, mas nesse balanço, essa girada de bola, o goleiro faz parte. Os principais equipes do mundo têm isso. O Neuer é o principal deles. Mas todos os goleiros têm um quê disso? O Alisson no Liverpool, o Ederson no Manchester City. Se você pegar todas as equipes mais evoluídas, o goleiro é de suma importância para girar essa bola. E vou ser bem sincero, o goleiro não precisa ser um Garrincha, não. É domínio, gira, consegue dar aqueles lançamentos, não precisa de muito, não. Por isso que eu fico bem puto, às vezes, com o Hugo, porque é um negócio que, para quem tá dentro do futebol, não é também uma bizarrice, não, tá?
Então, havia já esses problemas, mas não só isso. O Hugo, foi constatado aqui nos programas, que o Hugo falhou em jogos importantes. Contra o Fluminense, a cabeçada ele foi lá com a mão frouxa. Contra o Atlético Mineiro também foi constatado no chute do Arana que o Hugo falhou. Por mais que tenha até ido bem nos pênaltis. E outras falhas que já aconteceram aqui de saída de bola. Quando traz o Santos, a primeira coisa que eu pergunto a vocês é: o Santos é bom com os pés? Porque eu não acompanhava tantos jogos do Santos. Para falar que ele é muito melhor do que o Hugo, não. Muito, não. Pô, mas o Hugo não. Então, o Hugo é ruim. O Hugo é ruim. Então, se você for falar que o Santos é muito melhor do que o Hugo, não é, não. Não, mas ele é melhor do que o Hugo? Nos pés, sim. Aparentemente, sim. Não, porque o Hugo, tem minhas dúvidas. O Hugo, ele parece que tem dois pés de mesa no lugar do pé, né? Então, assim, Então, por conta disso, houve... Cara, a gente falou aqui, pô, vamos trazer um goleiro no meio do ano? Pô, pra quê? Não é melhor trazer no meio do ano, porque o leque aumenta, a gente pode trazer um goleiro mais encorpado. Houve muitas críticas em cima do Santos. Pô, será que é o Santos? Será que é o Santos? Você era um que era contra. Na verdade, só o Perrota era a favor do Santos aqui. Entendeu? Então, assim, houve essa acelerada em cima das contratações, porque ele queria a porra do goleiro. Mano, a partir do momento em que ele exigiu um goleiro, a gente já via que o Hugo tinha deficiência, a gente já vê que o Hugo tem deficiência. Eu não vou dizer pra você que o Hugo jogou mal. O Hugo não jogou mal contra o Tadjeres. O Hugo não jogou mal contra o... Não, contra o Tadjeres ele não jogou, não? Santos. Foi o Santos. Ele não jogou mal contra o São Paulo, ele não jogou mal contra o Palmeiras. Acho que tem falhas. Não, mas acho que tem falhas. Aquele soco que ele larga na cara do Gomes ali, aquilo ali podia até ser dado pênalti. Ele teve duas falhas contra o Palmeiras. Uma foi essa, que é gritante, e é a mesma falha que os goleiros do Flamengo tinham até o ano passado, né? Que com um treinador novo não vai aprender em 4 meses, 3, 4 meses. E o outro erro foi, acho que na primeira bola alçada na área do Flamengo, que ele faz que vai, mas não vai. Esse foi o primeiro erro. Sei lá. E aí é porque eu não peguei o começo do jogo. Mas assim, cara, existe deficiência. Você traz um goleiro de seleção brasileira. O Santos hoje, ele é o 5º da seleção brasileira. Né? Se acontecer alguma coisa com o Alisson e com o Ederson, com o Everton, 2 desses, ele tá na Copa do Mundo. Parece que é o Everson o 2º e ele é o 5º. Goleiro de seleção brasileira. Goleiro titular de Olimpíada. Você contrata isso para botar no banco, nego? Pra mim é uma incoerência. Então esperava, porra. Mas peraí, você não falou que se o goleiro tiver... no início da sua resposta foi ou se ele tiver melhor ou se ele tiver bem, evoluindo. Não é o caso do Hugo, por exemplo, que você citou. Então, não é 2 jogos que o cara vai bem. Aí você corta isso? Eu corto. Eu cortaria. Eu cortaria porque ele não teve 2. Não foi você que foi incoerente? Não, por quê? Ele teve vários jogos. Teve vários jogos. Mas você falou que a meritocracia, se o cara estiver evoluindo, ele continua. Arthur, entenda o seguinte. Se o Neneca ele tivesse bem pra caralho, você acha, no fundo, que o Paulo Souza iria pedir com pressa um goleiro? Não, isso eu não discordo. Tô falando de jogo. Então, falando, tipo assim, a partir do momento que a evolução do Neneca, eu falei dos últimos 2 jogos. E assim, cá entre nós, em termos de defesa, a gente nunca criticou o Neneca. Eu acho que o Neneca pegaria aquela bola do Rafael Veiga na final da Libertadores. Eu acho que com o pé, o goleiro frente a frente. Porra, a bola que ele pegou do Danilo, do Palmeiras, é uma puta de uma bola, irmão. É uma puta de uma bola. Mas dizer que ele tá pronto, não. O Flamengo tá numa Libertadores. É isso que eu tô falando. Tem deficiência com os pés. Aí eu perguntei para vocês. Eu ainda vi pouco do Santos. Ainda não vi essa exigência toda em cima do Santos para averiguar, tá? Ele tem deficiência com os pés. Ele falha em momentos importantes, jogos grandes, por mais que nesse jogo do Palmeiras... É que eu tô falando, evolução de 2 jogos só, né? E do Palmeiras, e tem um problema muito grande de saída de bola que eu ainda não vi no Santos. Também posso ter visto pouco, tá? Ainda pelo menos no Flamengo. Então, assim, se você tem deficiência desse goleiro e você pede um outro goleiro, eu acho natural botar o goleiro. Eu nunca vi isso no Flamengo. Você traz todo goleiro que você traz,
o goleiro é o titular. O Flamengo, pelo menos nos últimos anos. É porque tem uma deficiência e o goleiro traz. O Diego Alves foi titular no primeiro jogo. Lembra contra o Corinthians? Tu vê que ele estava fora de forma, ele estreia contra o Corinthians porque há uma deficiência muito grande. O César, quando ele é recontratado, ele volta de empréstimo, mas é uma recontratação, é porque o Thiago e o Muralha não estavam dando conta. Aí já pensou, não, vamos acreditar mais um pouco no Muralha? Eu acho que se o Hugo tivesse bem pra caralho, o Santos não seria contratado. Esse é o meu pensamento. E a evolução para mim é de 2 jogos. Antes eu achei que ainda estava inseguro. Ainda era inseguro. Não, eu quero saber do Rafa, mas quando eu vejo um goleiro que estava não indo tão bem, né? Não vou falar que estava mal, mas com algumas falhas, mas debaixo do gol ali, debaixo da trave, estava indo bem. Quando eu vejo 2 jogos dele em evolução, se eu corto esses 2 jogos, aí que eu não vou ver evolução em hora nenhuma mais. Então eu concordo com o Paulo Souza. Não, eu continuaria... aí você também não está priorizando. Eu te entendo perfeitamente. O jogador, você não está priorizando o jogador em detrimento do clube? Então, na verdade, eu estou priorizando o meu elenco. E eu estou vendo que no meu elenco eu tenho um goleiro de 32 anos que tem contrato de 4 anos de duração e eu tenho um goleiro jovem potencial. Eu não quero perder um dos dois, eu quero ter os 2. Por isso que eu sou a favor do revezamento. Entendeu? É exatamente dessa forma. Eu acho que se eu pegar o Santos, que eu concordo com você, que para mim teria sido titular, até contra o Palmeiras, e a gente falou isso junto lá na Dali, ao mesmo tempo também eu acho super importante os 2 jogarem para você não perder os 2 e manter um ritmo dos 2. Agora, por que eu não estou preocupado com o ritmo do Santos? Porque se você for olhar em 2022, o Santos jogou mais do que o Hugo. Então o ritmo do Santos está top, tá ok, tá beleza. Ele estreou contra o Tajeres sem nenhuma falta de ritmo, sem nenhum tempo de bola, estava ok, saiu bem, tranquilo, entendeu? Então, assim, nesse ponto, eu concordo com o Paulo Souza e eu continuaria com o Hugo. Agora, Rafa, eu quero saber muito sua opinião. Rafa, que hoje está exageradamente falando demais, inclusive a gente tem que rever isso. É mal. Mas, Rafa, eu quero muito saber sua opinião, porque, de fato, eu não sei o que você pensa em relação a isso. Eu lembro que a gente já teve live que a gente discutiu Santos, né? Quando o Santos chega, se não me falha a memória, o dia que o Santos é contratado, a gente fez a live junto. Então, assim, eu queria saber, mais importante, no combate, né? No embate entre Hugo e Santos, principalmente visando amanhã, mas também visando um futuro, né? Eu já citei para o Bigode para você o nosso calendário desse finalzinho de mês e o primeiro dia do mês que vem, que a gente tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Brasileiro, tudo nisso aí. Quero saber sua opinião de amanhã e nesse futuro próximos do Flamengo aí, Hugo ou Santos? Acho que a tendência é que jogue o Hugo. Mas aí eu quero voltar a uma discussão. Primeiro que eu gostei muito da discussão de vocês dois. Achei uma discussão muito, muito, muito rica. Ouvi coisas aqui que chamaram a minha atenção. A primeira coisa que eu ainda tenho dúvidas. Quando o Paulo Souza é perguntado sobre Hugo ou Santos, não nesse jogo do Palmeiras, no jogo do São Paulo, que também perguntaram para ele a situação do goleiro. Ele diz que o Santos chegou há pouco tempo e ele precisa aprender a jogar de acordo com linhas de passe do Flamengo, ele precisa ter automatizado as linhas de passe e ele precisa ter os movimentos de cobertura de uma defesa que algumas vezes joga em linha alta. E realmente o Neneca vem fazendo isso. Algumas vezes ele tenta sair para cobrir uma bola longa. Às vezes ele até erra um pouco tempo. Então, eu acho que a gente não está discutindo tão somente Hugo Neneca contra Santos. A gente está discutindo um goleiro, no caso o Hugo, que vem treinando há muito tempo com o Paulo Souza e o Paulo Grilo, que está inserido dentro de um método de jogo contra um que chegou agora. Eu acho que em algum momento, por mais que o Santos seja um goleiro mais gabaritado que o Hugo hoje, eu acho que essa disputa é desigual, a partir daquilo que o Paulo Souza privilegia num time. Se o Paulo Souza é um técnico que privilegia o coletivo e ele enxerga o goleiro muito como um jogador participante desse coletivo, quem chegou agora vai ter desvantagem para jogar, vai ter dificuldade para jogar. Tanto que o Paulo Souza também fala, e o Arthur falou isso, se o Santos tivesse chegado há mais tempo, a escolha poderia ser diferente. Corretamente.
Então, eu acho que não necessariamente ele está fazendo uma escolha entre duas individualidades e que ele considera um melhor ou mais importante. Eu acho que ele pode estar fazendo uma escolha entre um jogador que está mais adaptado. E eu já falei isso aqui, acho que pode acontecer no futuro. Acho que um jogador mais adaptado não dará espaço a um jogador que seja individualmente melhor por uma questão de filosofia de como o Paulo Sousa enxerga. Mas, em relação ao Santos, a gente não sabe exatamente como foi a chegada do Santos. Eu não sei se o Paulo Sousa pediu o Santos ou se ele aprovou o Santos, né? E o que significa essa aprovação? Essa aprovação pode significar o seguinte: bom, esse é o melhor possível que vocês podem trazer? Eu queria com essa característica, essa ele não tem, essa outra eu acho que ele tem, é um goleiro seguro, é isso? Se for para ficar sem ninguém, eu prefiro ele. É diferente do Paulo Sousa trazer um jogador ou indicar um jogador ou reconhecer num jogador uma determinada característica e dizer: essa característica é fundamental para o meu estilo de jogo. Então, essa é uma pergunta que eu não vou conseguir responder. A gente não sabe o que significou essa aprovação. Porque na cabeça do Paulo Sousa, ele sequer tem um segundo goleiro. O Paulo Sousa não tem. Ele não considera o Diego Alves um goleiro reserva. Se ele puder passar o ano inteiro sem usar o Diego Alves, a impressão todinha é que ele não vai usar. Então, talvez o Paulo Sousa tenha pedido um goleiro reserva. A gente estava achando que ele estava pedindo um goleiro titular e ele estava pedindo um goleiro reserva. Agora, entre Hugo e Santos também. Achei muito legal essa discussão. O Bigode até falou, você não pode priorizar a individualidade do jogador, mas tem que priorizar o Flamengo. Se existe um goleiro melhor, você tem que colocar, mesmo que isso de alguma forma breque a evolução. Cara, faz muito sentido, mas qual será que é o interesse do Flamengo nessa situação? Porque para o Paulo Sousa, sinceramente, eu acho até mais confortável botar o Santos. Chegou o goleiro agora, é um goleiro caro e é um goleiro que tem menos chance de falhar. E outra coisa, se o Hugo começar a falhar, isso vai para a conta do Paulo Sousa. Se o Hugo começar a falhar, alguém vai questionar. Vai falar o seguinte: mas não pediu esse goleiro? Não chegou um goleiro de alto gabarito? Aí o Paulo Sousa insiste com o Hugo, ele toma um frango, a culpa é de quem? Do técnico. O Paulo Sousa está assumindo até um ônus. A posição dele é mais vulnerável quando ele coloca o Hugo em detrimento do Santos. Mas o que eu acho? Eu acho que ele está pensando 1, 2 ou 3 passos lá na frente. Eu acho que ele não está pensando no caminho mais fácil. Eu acho que ele vê uma evolução do Hugo num futuro próximo até, e isso é bom o suficiente para o Flamengo a ponto da gente abrir um goleiro que vai dar uma segurança maior nesse momento. Então eu acho que sim, ele está pensando no interesse do Flamengo. E eu acho uma atitude até diferente, porque eu sempre vi técnicos no futebol brasileiro tentando manter o próprio emprego. Eles não conseguem ver um benefício futuro, nem que seja um futuro próximo. Eles querem jogar com o mínimo de risco possível. E o que representa baixo risco nesse momento é o Santos. É um baixo risco, mas o retorno também não é tão alto. O Hugo pode trazer um retorno maior. Então, o que eu acho que o Paulo Sousa está pensando nesse momento? Ele está vendo um goleiro de muito potencial e aí, independente, cara, se o Paulo Sousa e o Paulo Grilo conseguirem lapidar o Hugo a ponto dele atingir todo o potencial que ele tem, esse cara vai deixar um legado enorme para o Flamengo. Vai deixar um goleiro com potencial para ser um goleiraço, para ser um dos melhores goleiros jogando no Campeonato Brasileiro. Então, se o Paulo Sousa de fato enxerga isso, se ele enxerga, por exemplo, que um ano de titularidade do Hugo, ou de uma sequência boa de jogos, tá? Quando eu falo em titularidade, eu acho que o Santos vai jogar assim, mas o Hugo jogando mais, o Hugo sendo o goleiro mais frequente,
a gente vai chegar no final do ano com um diamante lapidado e um baita goleiro, eu acho que vale a pena abrir mão dessa segurança que o Santos traria para a gente, para que o Neneca jogue. E aí a gente vai ter que sustentar essa decisão, mesmo se ele falhar.